Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, a igreja tem uma natureza organizacional. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Tito e as igrejas na ilha de Creta. Segundo, a institucionalidade bíblica da igreja. Terceiro, a questão atual. Nosso textuário se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. A palavra-chave é organização. Primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro subtópico, Tito. Então Paulo ele escreveu a Tito, estando ele a caminho de Nicópolis, na costa oeste da Grécia. As epístolas a Timóteo e a Tito, elas trazem importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e também em todas as épocas. Tito 1:4 diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, e o versículo continua. E também essa expressão que o apóstolo Paulo utilizou para Tito, ele também usa para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então Tito, ele era grego, convertido, provavelmente na Antioquia, conforme Gálatas 2:3 diz assim: Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Eu falei da conversão dele, mas na verdade está falando aqui que ele era grego. Então Tito ele não é mencionado em Atos, mas ele aparece 9 vezes na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele aparece 2 vezes em Gálatas, e ele aparece 1 vez na segunda epístola a Timóteo, que é no capítulo 4, versículo 10, e também na epístola que lhe fora destinado, que traz o seu próprio nome, companheiro de Paulo nas suas viagens, conforme Tito, capítulo 3, versículo 12. O segundo subtópico vai dizer que o pastor de Creta. Tito 1:5 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta. Por quê? Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e também de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, ele omite esse trecho do itinerário. Paulo ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem como prisioneiro, com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Se você quiser conferir, está lá em Atos capítulo 27, versículo de número 8. Mas não foi nesse momento que Paulo colocou Tito ali neste lugar. Não foi nesse momento. Terceiro subtópico fala sobre Creta. Então em 67 a.C., Roma ele anexou a ilha de Creta ao seu império. Sua instituição espiritual era desanimadora. A igreja estava desorganizada e também descuidada. Ela aparentemente, o relaxamento espiritual era uma consequência de um desleixo natural que era característico dos cretenses ou das pessoas que nasciam em Creta. Tito capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: Um deles, seu próprio profeta, os cretenses ele disse, um deles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, versículo 13. E este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, ou sadios, saudáveis na fé. Agora, um outro problema em Creta está em Tito capítulo 1, versículo 10 e o versículo 16, que diz assim: Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Ou seja, ele está falando aqui, os da circuncisão, ele está querendo dizer que eram judeus que se convertiam. Esses são os da circuncisão. Então, há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Ele está dizendo tudo isso dos judeus que se convertiam. Eles confessam, versículo 16, que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E o resumo desse tópico diz que o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. O segundo tópico fala sobre a institucionalidade bíblica da igreja. Primeiro subtópico, a instrução paulina. Então, a organização eclesiástica a que Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial e instruir os líderes, e também instruir os líderes. E isso Paulo já vinha fazendo. Tito 1:5, a parte C do versículo diz assim: E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então Paulo já estava fazendo essa parte. Atos 20:28 diz assim: Olhai,
por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então olha a preocupação de Paulo. Olhai por vós. Então primeiro você tem que olhar para você mesmo, para si próprio, para depois olhar para o rebanho sobre o qual o Espírito Santo te constituiu bispo ou presbítero, conforme a sua tradução. Para quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então foi o Senhor Jesus, que é Deus, como nós já estudamos em lições anteriores, que resgatou a igreja com o seu próprio sangue, derramou até a última gota do seu sangue para que nós pudéssemos ser resgatados. Então olha por vós e depois você olha por todo o rebanho de Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apacentar a igreja de Deus. E quem constituiu isso? Quem constituiu foi o Espírito Santo, segundo o próprio versículo que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Então nós depreendemos, então nós tiramos a informação do texto, nós entendemos pelo texto que o relaxo e que o descuido em que estavam as comunidades cristãs lá da ilha de Creta, eles eram reflexo da cultura da região. E isso está além de um problema meramente ministerial, era inerente às próprias pessoas do local. O segundo subtópico diz que a igreja fala sobre a igreja como instituição. Então, primeira palavra aqui, organização, organismo, é uma forma, segundo o dicionário da língua portuguesa, é uma forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Agora, na eclesiologia, que é o ensino ou estudo sobre a igreja, significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e também é um corpo vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. A espiritualidade é gerada através do Espírito Santo, é desenvolvida através do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois, vocês não sabem, a pergunta de Paulo, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é uma pergunta retórica, é lógico que a resposta já está sendo, numa pergunta retórica a resposta já está, você já sabe qual é a resposta, então é claro que eles sabiam, né? Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vós? Agora 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis, outra pergunta retórica, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo não pertence a nós, nosso corpo pertence a Deus, nossa vida pertence a Deus, tudo pertence a Deus. E ele está perguntando aqui na pergunta retórica: vocês não sabem que o vosso corpo é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo, que ele habita em vós, que ele veio de Deus e que não sois, que nós não somos de nós mesmos? É uma pergunta retórica. Então você já sabe que a resposta é sim. Não, nós sabemos, sim, nós sabemos que nosso templo é morada, é habitação do Espírito Santo. Então a igreja ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Porém, o nosso foco nessa lição aqui é a igreja como organização. Então, institucionalizar, essa palavra significa estabelecer organização na igreja. Isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias dos apóstolos até a atualidade, chegando onde nós chegamos, e a tendência é melhorar para alguns lados e para outros lados piorar. Mas nós temos que continuar nos organizando. O terceiro subtópico fala sobre organização. Então, no Novo Testamento, nós temos alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos eles se organizavam. Havia local, havia horário, havia ordem e também havia culto. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 e 40 diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando, olha só, um tempo, né? Existe um momento que iriam se juntar. Então, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tudo que for fazer, é salmo, é doutrina, é revelação, é língua, é interpretação, faça para edificação, para construção. 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então tudo tem que ser feito. Vai salmodiar, vai louvar, vai adorar, tem que ser feito com ordem. Vai trazer uma doutrina, vai trazer uma palavra de conhecimento, tem que ter ordem. Vai ter uma revelação, tem que ter ordem. Duas pessoas têm revelação ao mesmo tempo, tem que ter ordem. Um vai falar primeiro, o outro vai falar depois. Tem língua estranha, tem interpretação, vai ser tudo com ordem e vai ser tudo com decência. Havia reunião de ministério para consagração de presbíteros, Atos 14, 23, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Também foi realizado um concílio para tratar dos assuntos doutrinários, em Atos capítulo 15, versículo 6. Eles congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para
considerar esse assunto, para trazer mais informações a respeito desse assunto, para tomar decisões acerca desse assunto. Também as igrejas, elas dispunham de serviços sociais. Você vai ver em Atos 6, mas na sequência da lição a gente vai ler um pouquinho de Atos 6, mas eu quero citar agora Romanos 15, 26, que diz assim: porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então havia os serviços sociais da igreja. O que mais que havia na igreja? Havia na igreja a comissão de ética, 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 2 a 5. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, olha só, vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Também o que mais havia na igreja? Havia tesouraria, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Façam da mesma forma que a Galácia tem feito. Está falando aqui de coleta, tanto financeiramente como material, como dispensa para alimentação de um modo geral. Romanos 16, a carta de recomendação também era um documento, era um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas da igreja. Romanos capítulo 16, versículo 1 e o versículo 2, somente a parte A. Recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Então tinha a carta de recomendação. Sim, resumo desse tópico, diz que a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. É necessário que haja. O terceiro tópico fala sobre a questão atual. Então, o primeiro subtópico, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve ser um local onde as pessoas elas se reúnem para adorar a Deus, para estudar a palavra, para pregar o evangelho, para orar, para celebrar as ordenanças eclesiásticas. E também o que algumas pessoas não entenderam é que essas atividades espirituais elas exigem uma organização. É necessário que haja uma organização. Não dá para fazer ao léu a qualquer momento sem ter uma data, um dia marcado, uma hora marcada. Não tem como fazer. É necessário que haja uma organização. Também nós não devemos nos esquecer que nós somos cidadãos de duas pátrias. Que pátrias são essas, Valdecir? A terrestre e também a celestial. O que isso significa? Significa a responsabilidade com as autoridades civis e com as autoridades eclesiásticas. Então Romanos 13:1 fala das civis. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, se alguma autoridade está sendo muito ruim, é para o nosso malefício, é para o nosso castigo, é para a nossa, para a justiça para conosco. Agora, se alguma autoridade está sendo de bom uso para conosco, também é para a nossa bênção. Mas todas elas foram instituídas por Deus. Seja boa, seja má, todas elas foram instituídas por Deus. E também tem as suas finalidades. Claro, Deus não faz nada sem finalidade. E as autoridades eclesiásticas está em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedecei quem? Vossos pastores, vossos líderes, e sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então nós temos que obedecer os nossos líderes. Aqui agora estamos falando de eclesiásticos, tá? Nossos líderes eclesiásticos, nós temos que estar sujeitos aos nossos líderes eclesiásticos. Por quê? Porque eles que velam, eles que cuidam pelas nossas almas, e eles também vão dar conta pelas nossas almas, e que eles venham fazer isso com alegria e não gemendo, porque o final do versículo diz assim: porque isso não seria útil. Quer dizer, se eles for dar conta da nossa alma gemendo, com dificuldade, com dor, porque nós estamos dando muito trabalho, não vai ser útil para nós. O ensino de Jesus é Mateus 22, 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então tem tudo descrito na Bíblia. Eu tenho que
cumprir minhas obrigações civis? Sim. Eu tenho que cumprir minhas obrigações eclesiásticas? Sim. Eu tenho que obedecer de todas as formas. Eu preciso pagar imposto de renda? Sim, se está na lei, nós precisamos fazer. É necessário que seja feito. O resumo desse tópico diz que, a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. O segundo subtópico fala sobre a experiência pentecostal. Então, o movimento pentecostal moderno ele surgiu num contexto antidenominacionista, ou seja, não havia denominações. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Quem são essas pessoas? Elas são conhecidas hoje como desigrejados. E hoje nós tivemos uma informação que os desigrejados são os que mais estão crescendo. Estão em segundo lugar, já tem uma denominação muito grande aí, que está em primeiro lugar de crescimento, e que está em segundo lugar de crescimento são esses desigrejados, pessoas que não têm igreja, ficam daqui para ali, de lá para cá, não tem carta de recomendação, eu não sei nem como que funciona, nem como que dá para trabalhar dessa forma, porém está crescendo muito esse movimento. Agora, o movimento Holiness, conhecido também como o movimento da santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Movimento da santidade, tá vendo? Esses desigrejados já faz tempo, não é de agora não, agora está crescendo mais. Então, contra a igreja ser instituída. Charles Fox Parham, que aos 20 anos de idade assumiu o pastorado de uma igreja lá em Eudora, no Kansas, só que em 1985 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que ele se tornou itinerante, independente até o fim da vida dele. Então, começou de uma maneira e terminou de outra. Começou da maneira certa e terminou da maneira errada. Muitas pessoas começam da maneira errada e terminam da maneira correta. O que Salomão diz melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então não importa se você começou errado, o importante é terminar da maneira correta. Bom, a igreja no período apostólico ela adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz, de maneira eficiente. Atos capítulo 6, agora sim, versículos de 1 a 7 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração, houve um burburinho dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, se está falando de viúva, não está falando de assistência social, não é isso? Então, houve essa murmuração, houve esse burburinho. Aí o versículo 2 diz assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Vocês mesmos, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade, ou sobre esse importante negócio. Que importante negócio que é esse? Que necessidade é essa? A necessidade da assistência social. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, elegeram Filipe, elegeram Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Até os sacerdotes estavam se convertendo, estavam se tornando cristãos. Então esse movimento aqui é tido como os primeiros diáconos a serem instituídos na igreja, que não havia templo físico, que não havia denominação ainda, mas a partir daqui começou a organizar-se a igreja. Então a parte da assistência social tinham pessoas específicas para trabalhar, a parte da oração e da palavra tinha pessoas específicas também para ser tratado. O terceiro subtópico fala que é necessário organizar. Há uma necessidade de organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever os sentimentos antidenominacionistas de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade, e isso para evitar um crescimento desordenado. Então foi nesse contexto aqui que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus lá nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Então, diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. Dessa forma, trazer soluções para as questões de ordem doméstica, interna e também externa. Então foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e os pioneiros suecos se
se ajuntaram, né, e criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus, conhecida como CGADB, em setembro de 1930. E o resumo desse tópico diz que o organismo e organização não são excludentes em si, mas necessários para a missão da igreja. Então a igreja, ela é tanto organismo como organização. E a conclusão diz que a igreja é o povo de Deus do novo concerto, do novo pacto, da nova aliança. É uma comunidade internacional, uma congregação de estrangeiros e de peregrinos. Valdecir, está na Bíblia? Sim, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais ou dos desejos da carne que combatem contra a alma. Então Pedro está pedindo aqui, está dizendo a nós como peregrinos e como forasteiros, que é o que nós realmente somos. Então seria humanamente impossível cumprir a sua agenda, a agenda da igreja, cumprir a sua agenda missionária, a sua agenda evangelizadora, cumprir o ensino da palavra e o serviço social dentro do nosso país e também no mundo afora, se não houvesse uma estrutura organizacional, se nós não nos organizássemos, se nós não nos reuníssemos, se nós não estivéssemos juntos, se nós não tivéssemos um lugar físico para poder realizar toda essa grande obra. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.